Gente, existe mais de 60 nichos de atuação no mercado. Então, quais são os mercados? Então, vamos entender primeiro a diferença de mercado e nicho, que eu acho que isso daqui vai te dar uma clareza, porque eu falo tanto de varejo, e tem gente que não consegue entender muitas vezes do que é que eu estou falando. Então, vamos falar o seguinte, ó, existe um monte de pessoas que precisam do seu serviço de locutor. Um monte de gente. Empresas, pessoas físicas que precisam de você. Quais são os mercados? Por que a gente divide em mercados? Para ficar mais fácil a sua compreensão. Senão você fala, não, eu trabalho para todo mundo, mas no final não trabalha para ninguém. Cada mercado que eu vou falar para vocês, que são basicamente 6 que eu mapeei, que são os principais, dentro de cada um, existe uma coisa que chama nichos. Então vamos falar assim, ó, mercados, televisão. Vou começar com a rádio, tá? Rádio. Por que eu começo com a rádio? Porque a locução surgiu da rádio e a rádio foi o primeiro veículo de comunicação de massa. Veio antes da televisão. Segundo mercado, televisão. E aí acontece uma coisa que eu falo tanto nas minhas lives. Eu comecei na televisão, depois que eu vim para a locução. Mas na história, a locução veio primeiro e a televisão, a rádio veio primeiro e a televisão veio depois. Então lembre-se sempre assim, ó, a rádio é a base da locução, da profissão de locutor, que na verdade na rádio se chama radialista, tá? Locução é um nome que acaba sendo genérico. Dentro da rádio é radialista, mas a locução veio da rádio, a televisão veio depois. Então esses dois mercados, de rádio e TV, eles têm muito a ver. Então quando eu falo para vocês que um locutor, ele pode chegar a cachês milionários na televisão do Brasil, eu não falo porque eu acho, eu falo porque isso faz parte da história e da evolução da locução. Então você pode começar na rádio e você tem, vamos colocar o céu é o limite, a TV é o limite, tá? Quando eu trabalhei com televisão, eu não era locutora, tá? Eu trabalhava vendendo publicidade, depois eu me tornei produtora e diretora de TV. Logo, eu não fiz esse trabalho de começar na rádio e ir para a TV. Eu comecei na TV, mas não como locutora. E eu acho importante falar isso, porque como a gente está falando de dinheiro, de renda, se você entender que como locutor, você pode ter, no futuro, se você souber trabalhar, cachês milionários na televisão, isso vai te dar uma clareza das coisas. Eu vou citar aqui alguns nomes de pessoas que são grandes comunicadores da televisão, que são milionários ou até bilionários e que começaram em rádio, para você entender que eu não estou inventando, tá? Vamos falar do Silvio Santos, que eu acho que é o cara, assim, que eu me inspiro. Primeiro que as pessoas sempre tiravam ondas comigo quando eu estava fazendo locução em loja, porque eu vendo muito, me chamavam de filha do Silvio Santos. Então, naturalmente, eu fui me conectando com as brincadeiras. Mas, estudando a história dele, tem tudo a ver comigo também, porque ele também é um locutor que começou no varejo. E eu sou uma locutora que comecei no varejo e valorizo demais o varejo. Então, o Silvio Santos, bilionário. O cara tem mais de 90 anos. Eu falei em várias lives 80, porque eu não sabia se ele já tinha passado dos 90, mas já passou, tá? Então ele trabalha até hoje e é um cara bilionário. Outro, Faustão, que também começou na rádio, tá? Silvio Santos também fez rádio. Outro, Cid Moreira. Outro, Galvão Bueno, Luiz Bate, Datena e tantas pessoas que são fenômenos da comunicação da televisão brasileira e todos começaram em rádio. Não quer dizer que você tenha que ir para a televisão, tá? Existem locutores de rádio extremamente famosos que não fazem televisão e outros que nem fizeram rádio e ficaram famosos. Vamos lá. Fábio Teruel, ele é um evangelizador e ele só faz rádio e internet. E o cara é famosíssimo e vive muito bem da profissão de locutor. Vamos pegar outro exemplo, Éder Luiz, locutor esportivo da Rádio Transamérica. Eu trabalhei na Rádio Transamérica e eu conheci nos bastidores o poder que esse cara tem.